Olá pessoal, então agora vamos começar nossa videoaula sobre função do primeiro grau, também conhecida como função afim. Uma função do primeiro grau, ela é um caso do tipo y igual uma f de x. Qual é a definição dessa função do primeiro grau? Chama-se uma função do primeiro grau a função f de reais para reais, definida por y igual a x mais b. Lembrem-se que esse y é a nossa f de x, com os números a e b, números reais e a diferente de zero. Quem é o valor a? A se chama o coeficiente angular da reta e é esse coeficiente que determina a inclinação da reta. Tá? E b é o coeficiente linear da reta e determina a intersecção com o eixo y. Uma função do primeiro grau sempre tem um gráfico na forma de uma reta. Então, a partir de agora, nós vamos ver alguns casos particulares que envolvem a função do primeiro grau. Nosso primeiro caso, então, função constante. Lembrando que a função do primeiro grau tem a seguinte forma: y igual a x mais b. Para que se trate de uma função constante, tem a seguinte condição: o a vai ser igual a zero, então a função vai tomar a seguinte forma: y igual a b, pertencente aos reais. Desta maneira, y igual a 4, por exemplo, é uma função chamada função constante. Ou seja, para qualquer valor de x, a função assume esse valor igual a 4. Então, como que isso ficaria lá no nosso plano cartesiano, tá? Eu tenho minha y igual a 4, portanto, vamos marcar aqui y igual a 4, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, então y igual a 4, e como a função é constante, para qualquer valor em x, o y corresponde a 4, então nós vamos ter exatamente uma reta paralela ao eixo x, ou seja, cada um dos valores em x corresponde a um único valor em y, que é y igual a 4, certo? Um outro caso que nós podemos ver também, que se trata de função constante, temos o que? Por exemplo, vamos corrigir aqui. Se eu tenho a seguinte situação, y igual menos 1, então eu vou ter o seguinte gráfico. Então eu tenho aqui meu y, meu x, aqui está a minha origem, vou marcar aqui menos 1 para y, e o que nós temos? Para cada valor de x, y corresponde sempre a menos 1. Então, novamente, eu vou ter uma reta que é paralela ao eixo x e que passa em y igual a menos 1. Então, esse é o caso de função constante. Vamos agora para o próximo caso. Então, vamos ver agora a função identidade, que também é um caso particular da nossa função do primeiro grau. Então, quando que temos uma função identidade? Lembrando que o caso da função do primeiro grau é uma função do tipo y igual a x mais b. Então, quando a for igual a 1 e b igual a 0, então nós vamos ter a seguinte situação: y igual a x. Então, nesse caso, o que nós temos? Que x e y sempre vão assumir valores iguais, né? Graficamente, nós vamos ter como isso, tá? Então, vamos rever aqui a questão de uma tabela, lembrando que um gráfico, sempre você vai marcar pontos do tipo x e y, né? A ordenada e a abscissa. Então, nós precisamos desses pares para formar, então, o nosso gráfico. Então, o valor que eu atribuo para x me corresponde a um y, e exatamente na função identidade eles são iguais. Ou seja, se eu atribuir o valor menos 2 para x, como y é igual a x nessa função identidade, né? Temos aqui y igual a x, y também vai assumir o valor menos 2. E assim por diante, eu posso colocar aqui infinitos valores. Menos 1 vai corresponder a menos 1, 0 vai corresponder a 0. Quando eu atribuir o valor 1, também y vai receber o valor 1. E aí o que acontece aqui no nosso gráfico? Então,
verificando esses pontos, eu tenho menos 2 para x, menos 2 para y. Então, vamos determinar aqui onde está o nosso menos 2 para x, menos 2 para y. Então, marcando aqui os nossos pontos, nós temos esse ponto, menos 1 para x, também vamos ter menos 1 para y. Ponto 0 vai ser o ponto 0 e 0, ou seja, na origem do gráfico. 1 para x, 1 para y, vamos ter este ponto. Menos 2, 2 para x, 2 para y. Vamos corrigir aqui, 1, 2. E assim nós poderíamos continuar acrescentando valores aqui para esse gráfico. Mas ao unir esses pontos, o que eu tenho? Eu tenho uma reta y igual a x. Então observe que ao atribuir alguns valores aqui para x, a gente não consegue atribuir todos os valores para x, mas temos que entender que entre menos 2 e menos 1, nós temos infinitos valores, tá? Por isso que ao esboçar o gráfico, eu uno os pontos. Isso quer dizer que nesse espaço aqui eu tenho os infinitos valores que eu não estou levando em consideração aqui na minha tabela, ok? Vamos ver então a nossa função agora linear, que é um outro caso particular da função do primeiro grau. Então é uma função do primeiro grau quando b é igual a 0, a diferente de 0 e a diferente de 1. Lembrando que a forma da função do primeiro grau é y igual a x mais b. Então, nesse caso, o nosso b sempre será 0, o a diferente de 0 e o a diferente de 1. A e b pertencente aos reais. Exemplos, então, desse caso. f de x igual a 2x. Então, observe aqui que o nosso coeficiente angular é igual a 2, ou seja, ele é diferente de 0 e diferente de 1. f de x igual a 1/2 de x, então o nosso coeficiente angular aqui é 1/2. f de x igual a 10x, nosso coeficiente angular 10. Então vamos ver como que fica um gráfico da função quando ela é linear, tá? Então o que difere a função linear do que a gente acabou de ver da função identidade? É exatamente o valor do coeficiente a. Na função identidade, o coeficiente angular é 1, a igual a 1. Quando nós temos a função linear, o a é diferente de 0 e é diferente de 1. Então vamos pegar esse primeiro caso, que nós temos f de x igual a 2x, e verificar como que vai ficar esse gráfico então dessa função. Então, observem, f de x igual a 2x, lembrando que a nossa f de x é o nosso valor de y. Então, novamente, tendo a tabela aqui, vamos atribuir alguns valores para x e verificar o que ele corresponde em y. Então, eu tenho aqui x, por exemplo, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1. Observem que eu estou atribuindo alguns valores para x, certo? Mas, como nós vimos aqui, esse valor de x pode ser qualquer valor real, ou seja, temos infinitos valores de x aqui, tá? Mas a gente acaba atribuindo alguns para ver como que é a inclinação do nosso gráfico. Então, quando x for igual a menos 1, eu tenho que a f de x é igual a 2x. Então, eu vou ter o quê? O x valendo menos 1. Então, nós vamos ficar o que aqui? 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Quando x for 0, eu vou ter 2 vezes 0, que é igual a 0. Quando x for 1, vai ter 2 vezes 1, que é igual a 2. E com isso a gente consegue ter o esboço, então, do gráfico desse caso f de x igual a 2x. Então, quando x for menos 1, então vamos localizar aqui no plano, x igual a menos 1, y vai corresponder a menos 2. Então, temos aqui menos 2. Cabe lembrar aqui para vocês que sempre que eu vou fazer um esboço de gráfico, eu tenho que lembrar que eu tenho que usar uma escala dentro dos meus eixos, né?
O mesmo que eu uso para a uma unidade aqui, eu estou usando sempre a mesma distância para essa unidade. Quando o x for zero, o y também vai corresponder a zero, ou seja, vai passar aqui na origem, tá? Então aqui nós temos o valor 0 para x e 0 para y. Quando x for 1, então aqui nós temos x igual a 1, o meu y vai corresponder a 2. Então, 1, 2. Então aqui nós temos outro ponto aqui, 2. Unindo esses pontos, eu tenho então o gráfico da minha função f de x igual a 2x. E observem que nesse caso da função linear, o que muda é a inclinação. Por isso que esse coeficiente, o coeficiente a, é quem determina a inclinação na minha reta. Então observem que, novamente, eu tenho função linear, uma reta que passa pela origem, tá? E esse coeficiente angular aqui vai determinar em que inclinação essa reta está, certo?